Com o início da vacinação em vários países, fica a dúvida: como as empresas vão reagir em relação aos funcionários? Será que um chefe vai poder forçar o profissional a tomar essa vacina? Para conversar sobre esse assunto comigo, eu vou conversar agora com Alexandre Rico, ele que é advogado e especialista em direito do trabalho. Doutor, eu agradeço o tempo e a disponibilidade. Já vou lançar a pergunta que eu praticamente já citei ali. O patrão vai poder obrigar o funcionário, a partir do momento, claro, que a gente tiver uma vacina, a tomar essa dose ou não? Isso vai ter que ser feito através de um acordo, porque o STF já decidiu sobre, pelo menos em partes, em relação a isso, né? Rafael, uma boa noite. Bom, esse é um tema que tem preocupado muito as pessoas, né? E, na verdade, o que nós temos é o seguinte: tudo vai depender de uma legislação específica, né? Como você bem pontuou aqui, o STF ele já enfrentou o tema e indicou que a questão da obrigatoriedade da vacina ela é constitucional e caberá aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal promover legislação específica sobre isso, inclusive com medidas de suporte para que as pessoas que não queiram se vacinar tomem a vacina, como, por exemplo, aplicação de multa, aplicação de algumas restrições de direito. No âmbito das relações de trabalho, nós precisaremos observar o quê? A legislação que está por vir. A priori, o patrão ele não pode impor ao empregado um dever de vacinação. No entanto, verificada a legislação futura, havendo essa obrigatoriedade, ele poderá sim exigir do empregado que mostre algum certificado, algum documento específico de vacinação, e se o caso, ele pode também propor medidas ali que são medidas jurídicas para que o empregado atenda, observe, né, cumpra com a legislação vigente. Doutor, se a gente analisa a decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, a gente cai exatamente no que o senhor está explicando muito bem. O patrão ele pode colocar algumas medidas que levem esse funcionário a ser vacinado. E as pessoas podem confundir isso com a obrigação, a pessoa ser obrigada a tomar vacina, você pego e levado direto para um posto de saúde. É uma situação completamente diferente, né? Exato. A questão da obrigatoriedade, ela não significa, né, muito embora seja compulsória, não significa uma vacinação à força, né? As pessoas têm os seus direitos individuais que são salvaguardados pela Constituição Federal. No entanto, no momento de pandemia, o que nós temos? Nós temos aqui um direito maior, um bem jurídico indisponível que é a vida. Nós temos um conceito de preservação da vida num sentido coletivo, a sociedade. Então, por isso que o STF entendeu que, em que pesem as garantias individuais, né, das pessoas, o direito coletivo, ele se sobrepõe. Então, por isso a obrigatoriedade ela é constitucional. No âmbito das relações de trabalho, é um conceito muito parecido. O empregador, ele tem um dever de vigilância e de salvaguarda da saúde dos empregados. Então, se houver uma legislação específica e o empregado não tome a vacina, pode o empregador sim aplicar medidas que estão ali previstas em lei. Se o caso até uma demissão por justa causa. Mas é claro que um cenário dessa natureza, ele ainda vai sofrer o enfrentamento do Poder Judiciário, porque tudo isso é muito novo na nossa sociedade, né? Doutor, eu imagino que causa um impasse e uma confusão, porque a gente tem uma decisão, como a gente está debatendo aqui desde o início da entrevista, tomada pelos ministros, onde os municípios e os estados podem tomar as medidas, onde as pessoas vão receber a vacinação através de um pedido, ou então uma solicitação, dependendo do que ali o empregador fizer em relação ao empregado. A gente pode ter uma janela de uma falta de legislação, onde causa um impasse, né? Porque o empregador ele pode chegar a um ponto, ok, a partir do momento para você entrar na empresa, você tem que estar vacinado, a partir do momento também que a gente tem a vacina. Isso pode ser feito nesse período até de ter uma legislação específica, definida o que pode e o que não pode? Pode acontecer sim. O empregador, como ele tem um dever ali de salvaguarda da saúde, da coletividade dos seus empregados, ele pode sim fazer algumas exigências para o empregado. Tá? E o empregado, no caso de uma desatenção nesse sentido, ele pode sofrer algumas sanções, aquelas que são previstas em lei. Hoje a CLT, ela já disciplina algumas questões dessa natureza, existem também as convenções coletivas, então tudo isso deve ser analisado de uma forma multidisciplinar. O fato é que nós estamos diante de um novo cenário e que demanda uma certa observação ali muito pontual dos fatos que vão acontecendo, né? Nós estamos nos adaptando a esse cenário. Doutor, essas medidas são muito parecidas, pegando um exemplo que a gente consegue entender pela vivência que a gente já passou, é no caso de um voto, né? Quando você não vota, você tem algumas restrições, como o CPF bloqueado, até para tirar passaporte. É um caminho que vai muito parecido para o que a gente já conhece, mas agora a gente cita algo que é mais sério, que é a saúde pública, e que essas medidas se tornam praticamente que obrigatórias, digamos assim. Exatamente, né? Então a obrigação ela vai existir, segundo o STF seria legítimo, seria constitucional. O fato é que não significa que as pessoas vão ser forçadas a fazer. Mas nós teremos uma legislação perfeita, porque ela vai demandar um dever
e vai ter uma sanção para o não executar desse dever. Então, algumas medidas, como, por exemplo, a aplicação de multa, a restrição em relação à circulação em determinados ambientes. Algumas pessoas têm ponderado até a impossibilidade de matrícula em unidades escolares, né? Então, nós estamos agora diante de um novo cenário e o enfrentamento ele vai demandar uma legislação que seja específica e bastante pontual. Doutor, quando a gente chega num cenário como esse, é comum a gente encontrar pessoas dizendo: é a minha liberdade, eu não quero tomar vacina, então se você está preocupado, tome a vacina. Mas quando a gente fala de um efeito ali de proteção envolvendo algumas pessoas, essas medidas se tornam essenciais porque algumas pessoas, de acordo com as vacinas que já estão disponíveis e sendo aplicadas em outras partes do mundo, elas não podem receber esse tipo de vacinação. Então, a partir do momento, esse tipo de vacina, que eu permito que um funcionário entre na minha empresa, podendo infectar outras pessoas, a gente tem uma questão que vai ficando cada vez mais ampla e que o empregador vai ter que tomar uma decisão muito específica em relação a isso, como o senhor falou, pedindo para que esse funcionário tome a vacinação. Se ele discordar, isso pode gerar uma demissão? Sim, dependendo da legislação existente, no caso, se houver uma obrigatoriedade, existindo ali a possibilidade de aplicação de penas específicas e havendo ali uma insubordinação por parte do empregado, pode acontecer sim uma demissão por justa causa. No entanto, em sendo um cenário novo, né, haverá um enfrentamento, certamente, por parte do judiciário para uma análise bem pontual dessa dinâmica, né, um dever, uma obrigatoriedade e a sanção prevista. Então, cada caso certamente será analisado de acordo com as suas pontualidades. Existe um direito individual, como você bem pontuou, né? Não quero tomar a vacina. No entanto, em se tratando de saúde coletiva, saúde pública, é fato que esse direito coletivo, sociedade, ele acaba se sobrepondo às nossas garantias, que são individuais. Pois é, essa discussão já nem vacina temos ainda, temos possibilidades, isso já tem que ser discutido. O STF deu o primeiro passo, que é extremamente importante, a gente vai continuar acompanhando para saber quais aí são os próximos desenrolares. Doutor, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Até a próxima. Perfeito, eu que agradeço. Forte abraço. Até.